capítulo 6, versículo 22 ao 59. Livro de João, capítulo 6, versículo 22 ao 59. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor nos diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com seus discípulos, mas estes havia partido sozinho. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Depois de o Senhor ter dado graças, ao ver que nem Jesus, nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum, em busca de Jesus. Ao encontrá-lo do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Em verdade vos digo, que me buscas não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acha, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, aprovou pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. E perguntou-lhe então: que sinais fazeis, para que vejamos e creiamos em ti? Que realizares? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhe ordenou: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai, e quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes vistos, e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de modo algum rejeitarei. Quem vem a mim, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vem a mim e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei nos últimos dias. E os judeus começaram a criticá-lo, pois dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: não é ele Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo: desci do céu? Jesus lhe respondeu: não me critiques. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu os ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim.
Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade vos digo, que quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode ele nos dar a sua própria carne para comer? Então Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim quem de mim se alimentar também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso dos vossos pais, que comeram do maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto estava na sinagoga em Cafarnaum. Amém. Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu queres, Senhor, falar, Senhor. Fala, Senhor, aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir da Tua parte. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir de Ti. Queremos, Senhor, e precisamos entender mais de Ti, ouvir a Tua palavra, conhecer cada dia mais a Tua poderosa palavra. Fala, Senhor, conosco, que eu diminua para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça. Queremos, Senhor, ouvir mais de Ti, entender mais de Ti, ouvir mais a Tua palavra. Continua, Senhor, conosco neste lugar. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nos encontramos novamente no livro de João, ao qual estamos fazendo uma exposição neste livro. Quarta-feira passada, vimos a respeito da multiplicação dos pães e peixes e Jesus andando por sobre as águas. Vimos Jesus realizando e alimentando aquela grande multidão, e Jesus indo sanar e salvar os seus discípulos da tempestade, andando por cima das águas. No texto ao qual acabamos de ler, João começa a nos dizer que no dia seguinte, no dia depois daquele que Jesus tinha despedido, tinha alimentado a multidão, tinha despedido a multidão, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com os seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Eles perceberam que só existia um barquinho naquele lugar, mas esse mesmo barco, Jesus não tinha ido nele. Seus discípulos tinham ido sozinhos, porque algumas pessoas vão interpretar esse texto dizendo que eles viram um barquinho naquele lugar, mas o texto é bem claro. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho, que Jesus não seguira nele com os seus discípulos, que Jesus não seguira nele com os seus discípulos. Não existia um plano B.
só existia um barquinho, e esse mesmo barquinho, os discípulos foram despedidos por Jesus a ir até a cidade de Cafarnaum. E Jesus não seguira nele com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Depois de o Senhor ter dado graças, depois da multiplicação, chegaram diversos barquinhos àquele lugar. E ao ver que nem Jesus, nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. A multidão estava à procura de Jesus, estava à procura também dos seus discípulos e de Jesus, e viram que nenhum deles se encontrava naquele lugar. Então eles decidem entrar nos barquinhos e ir em direção a Cafarnaum, em direção aonde podia se encontrar Cristo, Jesus. 25. Ao encontrá-lo do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, ou Senhor, quando chegaste aqui? Eles questionaram Jesus, perguntando: quando o Senhor chegou aqui? Se o Senhor não veio com os seus discípulos, como o Senhor chegou tão rápido aqui? Mas Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que me buscais, não porque vistes os sinais. Em verdade vos digo, que me buscais, não porque crerem que eu sou o Messias, não porque crerem que eu sou o Filho de Deus, não porque crerem que eu sou o profeta enviado de Deus, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Muitas pessoas, ainda no dia de hoje, buscam a Jesus não porque Ele é o Salvador, não porque Ele pode te salvar e tirar a sua alma do inferno, mas pelo que Ele pode te dar e pelo que Ele pode fazer. Muitas pessoas buscam o Senhor porque lhe convém, porque é bom ter alguém que possa realizar ou fazer prodígios e maravilhas e dar aquilo que tanto precisamos, mas não pelo que Ele faz e representa em nossas vidas. Muitas pessoas buscam o Senhor somente às vezes como Salvador, porque como Salvador eu não preciso fazer nada, somente crer. Eu não preciso realizar obra nenhuma. Mas quando eu o aceito como Senhor da minha vida, eu preciso negar a minha vontade. Eu preciso renunciar ao meu eu. Eu preciso me diminuir perante a presença do Senhor. Por isso Jesus fala para aquelas pessoas: me buscam não pelo que eu sou, mas pelo que eu posso fazer, pelo que eu posso realizar. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas trabalhai para a comida, para a vida que permanece para a vida eterna. Trabalhai, Jesus está dizendo para aqueles homens que eles precisavam ter uma vida de busca espiritual, não uma busca material ou uma busca carnal, uma busca aos olhos humanos, mas que eles pudessem ver as coisas e buscar as coisas espiritualmente, que eles pudessem se conectar espiritualmente, não somente olhar para as coisas físicas e materiais, não somente para as necessidades da nossa carne, da nossa vida, para que eles pudessem olhar muito mais além das dificuldades e das necessidades deste mundo, mas que eles pudessem olhar
para a necessidade e para a vida e vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que Jesus diz a eles: trabalhais não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Primeiro buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus está ensinando aquela multidão a não se preocupar com as necessidades da sua vida, as necessidades deste mundo, mas primeiramente buscar ter uma vida espiritual com o Senhor, buscar ter uma vida de intimidade, buscar ter uma vida de busca constante a Deus, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar a obra de Deus? Aqueles homens chegam para Jesus e perguntam: e o que faremos então para realizar a vontade de Deus? O que podemos fazer para realizar a obra de Deus? E muitas pessoas se perguntam e se questionam o que fazer para realizar a obra de Deus. E Jesus responde a eles: a obra de Deus é esta: crede naquele que Ele enviou. Crede naquele que Ele enviou. É necessário crer em Cristo Jesus. É necessário crer em Cristo Jesus, não pelaquilo que Ele faz, mas pelaquilo que Ele é e aquilo que Ele representa em nossas vidas, uma vez que entregamos as nossas vidas para sermos salvos em Cristo Jesus. Precisamos crer em Cristo Jesus não como um milagreiro, mas como um Salvador, como aquele que se entregou no meu e no seu lugar, quando nós ainda não éramos, ou quando nós não éramos merecedores, porque nós nunca seremos merecedores. Deus se esvaziou de toda a sua glória e entregou a sua vida a cada um de nós, para que pudéssemos ter vida e ter em abundância. Por isso Jesus lhe responde: a obra de Deus é esta: crede naquele que Ele enviou. E perguntaram-lhe então: que sinais fazeis, para que vejamos e creiamos que tu, criamos em ti e que realizaste? Aquele povo, pois, queria ver mais sinais, queriam ver coisas acontecendo, e precisamos tomar cuidado com os sinais, precisamos tomar cuidado com aquilo que aparece ser e talvez não é, porque a palavra do Senhor também vai nos dizer que o diabo, ele também se transfigura em anjo de luz, e ele também faz prodígios e maravilhas. Precisamos tomar cuidado se achamos que somente Deus está presente em alguma coisa ou em algum lugar quando vemos sinais. Talvez alguns sinais não são obras do Senhor, mas obra do inimigo para te aprisionar em alguma coisa, em algo para te aprisionar. As pessoas que se preocupam com sinais, em ver as coisas, em ver algo acontecendo, em ver alguém falando algo, em ver alguém dizendo algo na sua vida, cuidado, porque talvez possa ser o diabo que esteja falando através da boca daquela pessoa e não o Senhor. Por isso, precisamos tomar cuidado. Pessoas queriam ver mais sinais do que aquilo que Jesus já tinha realizado. Jesus já tinha realizado a multiplicação dos pães. Jesus já tinha curado diversos enfermos, diversas pessoas, mas queriam ver mais. Queriam ver o seu poder. Queriam ver os prodígios e as maravilhas. Queriam somente aquilo que Ele podia dar, mas não aquilo que Ele podia ser.
Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu, mas meu Pai, e quem vos dá o verdadeiro pão dos céus. Não foi um homem que te deu o pão do céu, mas quem deu o pão do céu foi o meu Pai, o próprio Deus que derramou o pão do céu para alimentar os pais deste povo, dos judeus. As pessoas buscavam e criam em Moisés como se ele fosse um Deus, como se ele pudesse dar algo, mas ele somente era um instrumento usado pelo próprio Deus. Precisamos olhar para o ser humano, mas precisamos olhar Cristo no ser humano. Precisamos engrandecer e louvar o nome do Senhor, daquele quem faz e aquele que realiza, pois o homem nada pode fazer se não for dado por Cristo Jesus ou por Deus. Que lhe dá o verdadeiro pão do céu. O meu Pai, a quem vos dá o verdadeiro pão do céu. O próprio Deus que deu o seu Filho. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus está dizendo sobre ele. Jesus está dizendo que o verdadeiro pão é aquele que desceu do céu e aquele que dá vida ao mundo. Aquele que não que somente alimenta, mas aquele que traz vida. Aquele que te tira da morte do pecado e te dá vida. Aquele que te tira do lamaçal do pecado e te traz para a maravilhosa luz. E disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Quem vir a Cristo Jesus jamais terá fome, jamais sentirá um vazio espiritual, jamais terá uma dependência de algo, uma insuficiência de algo, porque Cristo nos preenche. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes vistos, e mesmo assim não credes. Jesus disse: mas eu já disse isso para vocês antes. Vocês estão me vendo e não crerem. Vocês estão me vendo e não crerem no que eu estou falando. Não crerem que eu verdadeiramente sou o Filho de Deus. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei. Quem vem a mim, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo nem algum rejeitarei quem vem a mim. Aqui começamos a entender a conversão em Cristo Jesus. Muitos acreditam e que questionam, dizendo que a salvação e que a conversão vem das nossas escolhas, vem de eu levantar a minha mão, vem de eu dar algum passo. Mas a palavra de Deus ela é bem clara, e não sou eu que estou dizendo, nem João, é o próprio Jesus que diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá virá a
a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. É o Senhor quem te escolheu. É o Senhor quem te escolheu para ter uma vida em Cristo Jesus. Foi o Senhor que te escolheu antes da fundação do mundo, para, através de Cristo Jesus, te salvar e te dar vida e vida em abundância. Foi o próprio Deus que te escolheu. Por isso que eu não sou muito de fazer apelo, de pedir que levante a mão e que digam quem aceita e quem não aceita, porque é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem toca, é o Senhor quem convence o homem do pecado e da justiça. É o Senhor quem realiza a obra, é o Senhor quem faz a obra, é o Senhor quem te permanece e te dá força para permanecer buscando e continuamente estando buscando a sua presença e a sua face. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Jesus veio a este mundo não para fazer a sua vontade, mas para cumprir a vontade do seu Pai, aquele que o enviou, para fazer aquilo que o seu Pai quis, que o seu Pai quer. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Por isso que é o Espírito Santo que te fortalece, é o Espírito Santo que te dá constância, é o Espírito Santo que geme ao Senhor com gemidos inexprimíveis e clama pela minha e pela sua vida, e que roga ao Senhor por mim e por você. É o próprio Espírito do próprio Deus, porque o texto vai dizer, e Jesus vai dizer que, porque esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que veio, que vê o Filho e nele crê. 39. É a vontade daquele que me enviou, é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Que eu não perca nenhum de todos os que me deu, de todos os que me deu, que eu não perca. Jesus está dizendo: a vontade do meu Pai é que eu, o próprio Cristo, não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Por isso que eu estou dizendo que é o Espírito Santo do Senhor que nos convence do mal. É o Espírito Santo do Senhor que trabalha na sua vida, para que possamos reconhecer as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas transgressões. É o Espírito Santo do Senhor que trabalha em nossas vidas, mudando as nossas vidas, porque nós, pela nossa própria vontade, nós não poderíamos escolher Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque a própria palavra de Deus vai nos dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não tem escolha, morto não tem vontade, morto não escolhe, morto não tem como ressuscitar a vida, senão aquele quem traz vida lhe ressuscite, que é Cristo Jesus. Nós estávamos mortos em nossas escolhas e pecados. Nós estávamos um dia mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida ainda estamos mortos. Cristo nos deu vida, e é Ele quem vivifica as nossas vidas. É Ele quem derrama a vida em nossas vidas. É Ele quem realiza a obra na minha e na sua vida. Precisamos
pregar, precisamos anunciar o Evangelho? Sim, porque como ouvirão se não há quem pregue? Como se disponharão se não há quem há de ir? Precisamos anunciar a palavra do Senhor, para que ouçam e reconheçam o Senhor como Senhor e Salvador. 40. Porque essa é a vontade do meu Pai, que todos aqueles que vêem o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus vai dizer nesse texto por diversas vezes, vai insistir diversas vezes no mesmo assunto, mas muitos não creem. Muitos não creem em Cristo Jesus. Muitos não o aceitam, porque, como o texto diz, a qual lemos já, que o inimigo de nossas almas cegou o entendimento de muitos. E os judeus começaram a criticá-lo, pois disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus começaram a criticar, porque Jesus tinha dito: eu sou o pão do céu. Eles começaram a criticar e conversar entre si e falar: como pode? E perguntaram-lhe: não é ele Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer que é o pão da vida? Como ele pode dizer que desceu do céu? Nós não conhecemos ele. Não sabemos que ele é pai, que ele é filho de José. Não conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer que ele é? Como pode estar dizendo, desci do céu? Jesus lhe respondeu: não me critiques. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Não me critiques. Ninguém pode vir a mim senão o Pai o trouxer. Vocês não podem entender se o Pai não trouxer vocês a mim. E está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouvir e aprendeu do Pai, vem a mim. Porque as Escrituras anunciavam e diziam a respeito de Cristo Jesus, a respeito do Messias, a respeito daquele que viria para salvar e para libertar o povo. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade vos digo, que quem crê tem a vida eterna. Em verdade vos digo, que quem crê tem a vida eterna. O verbo tem está no presente indicativo de possuir, não de irá ter, não de possuiu, mas que tem a vida eterna. É no exato momento que crê, você tem a vida eterna. A partir do momento que você crer em Cristo Jesus, você tem a vida eterna. E como pastor eu posso dizer que eu creio verdadeiramente em Cristo Jesus com a sua vida? Como eu posso dizer que eu creio que Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida com as suas atitudes? Como eu posso dizer que creio em Cristo Jesus quando eu erro e aquilo me corrói? Quando eu peco e aquilo me corrói, e eu fico constrangido diante do Senhor, e eu
me sinto o pior de todos os homens, quando eu erro e eu me sinto insuficiente perante o Senhor, é aí que você demonstra que você crê em Cristo Jesus. Porque quando você erra e aquele pecado é normal, quando você erra e aquilo não machuca mais, quando você erra e aquilo é só mais um de todos os pecados, de todas as escolhas que você tem tomado na sua vida, você não crê em Cristo Jesus. Você não crê verdadeiramente em Cristo Jesus. Precisamos crer em Cristo Jesus de modo que venhamos a nos entristecer quando falhamos com o Senhor, quando o Espírito Santo do próprio Deus nos constrange pelas nossas escolhas e as nossas decisões. E Jesus continua dizendo: em verdade vos digo que quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Jesus está dizendo: aquele pão que seus pais comeram no deserto, que saciavam eles da fome, eles morreram. Mas o pão verdadeiro que Deus trouxe a vocês, quem comer dele terá a vida eterna e não morrerá. Quem comer dele terá a vida eterna e não morrerá. Jesus está dizendo: eu sou o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está aqui demonstrando o sacrifício que ele entregaria a sua própria vida pelo mundo. Ele entregaria a sua própria vida por amor de cada um de nós. Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para a vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode ele nos dar a sua carne para comer? Os judeus discutiam entre si porque eles levaram ao pé da letra, literalmente, achando que seria canibalismo, que eles iriam comer verdadeiramente da carne de Cristo Jesus. Por isso, eles começaram a discutir entre si. Por isso eles começaram a discutir entre si: como podemos nós comer da carne dele? Porque eles achavam que era comer da sua própria carne, o canibalismo. Mas o que Jesus queria trazer aqui para os judeus era sobre uma refeição, sobre um alimento. Pois os judeus, eles não convidavam qualquer pessoa para almoçar, ou para jantar, ou para estar em sua casa. Não era qualquer pessoa que participava da mesa. Não era qualquer pessoa que estava e sentava na mesa junto na sua casa. Por isso Jesus está demonstrando aqui para os judeus que aquele que tiver intimidade, aquele que tiver busca ao Senhor, aquele que tiver intimidade comigo, herdará a vida eterna. Por isso Jesus está mostrando aqui, por isso ele falará também do sangue, que ele está demonstrando uma refeição. E a refeição você só daria ou só fazia uma refeição na sua casa para quem era mais íntimo, para quem era mais achegado a você. Não era qualquer pessoa que entrava na sua casa e ceava junto com você. Era somente aqueles íntimos, era somente quem era mais próximo, era somente aqueles que estavam mais perto.
Por isso Jesus está demonstrando que só herdará a vida eterna quem buscar e quem tiver intimidade com Ele. Quem buscar e quem tiver intimidade com Ele, mais perto dEle, quem buscar a sua face. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Se não me buscares de todo o coração, não me acharás. Se não me buscar e não tiver intimidade comigo, e não me buscar de todo o coração, não me acharás. Jesus está dizendo: se não tiver intimidade comigo, se não tiver busca na minha palavra, se não tiver busca incessante por mim, se não orar, se não buscar, se não ler a minha palavra, se não buscar ser parecido comigo, se não buscar ter intimidade comigo, não viverá, não verá a mim. Não terá vida em vós mesmo, não terás vida abundante, continuarás mortos em seus delitos e pecados, continuará morto. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem me busca de todo o coração, quem busca fazer a vontade do Senhor, quem busca cumprir aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor nos deixou, terá a vida eterna. Quem busca ter intimidade com Cristo Jesus, terá a vida eterna. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimentar, também viverá por minha causa. Aquele que buscar o Senhor, aquele que se entregar verdadeiramente ao Senhor, aquele que buscar ter uma vida de busca ao Senhor, terá a vida eterna. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Jesus quer e requer que estejamos em intimidade com Ele. Ninguém pode vir ao Filho senão o Pai o enviar. Nós não podemos, mesmo que quiséssemos ter escolhido a Cristo Jesus, mas Deus nos escolheu e nos enviou a Cristo Jesus, e precisamos ter uma vida constante de busca ao Senhor. Precisamos ter a nossa vida não só fitada nos bens materiais, nas coisas deste mundo. Precisamos ter o nosso pensamento e as nossas vidas conectadas em Cristo Jesus, naquilo e para onde iremos estar eternamente. Precisamos estar em busca constante e conectados espiritualmente, buscando ao Senhor em todo o tempo, buscando e clamando ao Senhor,
para que Ele possa completar a boa obra na minha e na sua vida. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai,